Salve, meus queridos, e vamos dar continuidade a esse assunto que é dos mais poderosos, o metabolismo energético. Então, ó, só para a gente se localizar, falamos da primeira etapa, que é a glicólise. Na última aula, eu fiz aí um flashback da glicólise, falamos do ciclo de Krebs. Hoje eu vou fazer um flashback aí do ciclo de Krebs de novo, para a gente ir para a terceira e última etapa, tá? Para não ficarem dúvidas aí ao longo desse processo. E é claro que se tiver dúvida, vão mandando para mim aí, beleza? Meus queridos. Então, primeira etapa, glicólise. Falei bastante sobre isso. Vai acontecer no citoplasma da célula, numa região do hialoplasma, chamada citossol, beleza? Mitocôndria não participa. Na segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, mostrei para vocês na última aula. Vai acontecer aqui, ó, na piscininha da mitocôndria. Vai acontecer na matriz mitocondrial. Por que acontece ali? Repleto de enzimas. Tá? Então, nesse fluido que tem lá dentro da mitocôndria, está cheio de enzimas. Essas enzimas participam disso. E tem aquele objetivo geral que eu falei para vocês, para rabiscar, para destacar e pegar aquela caneta. Que caneta que é mesmo? Aquela fashion. Peguem aí. Meus queridos, não se esqueçam que o objetivo de tudo isso é extrair, retirar a energia de um composto, de uma molécula maior, que é a glicose. Então, a glicose ela vai ser triturada dentro da célula para quê? Para ter a sua energia retirada e transferida para onde? Moedinhas energéticas chamadas ATP. Isso mesmo, acertaram. Então, vimos isso na aula passada. A segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Krebs é o nome do cientista que descobriu isso. O ciclo do ácido cítrico, nós vimos, o ácido cítrico é a combinação desse composto aqui, ácido oxaloacético, junto do acetil-CoA. Ah, professor, dá uma refrescada na memória aí, o que acontece nessa bagunça mesmo de nome? Meus queridos, então é aquilo. Glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Tá aqui o ácido pirúvico. Tá aqui o ácido pirúvico, ó. Esse ácido pirúvico agora vai entrar na mitocôndria, vai lá na matriz mitocondrial. Mas estão lembrados que eu falei para vocês? Toma um peteleco, perde carbono, e aí o que vai acontecer? Passa a se chamar ácido acético. Tá aqui, então, esse ácido pirúvico, que era glicose, agora é ácido acético. Tá? Vão acontecendo aí mudanças na molécula, tá, meus queridos? Por isso que os nomes vão mudando. Tá? Mas tudo isso começou na glicose. E aí fica uma enzima chamada de coenzima A. Tá? Coenzima A é uma enzima que tem a vitamina A junto, que vai se combinar com o ácido acético e vai formar o acetil-CoA. Tá aqui. Aí eu falei para vocês, o acetil-CoA é instável. Né? Eu até comparei lá com a gasolina, né? Que se explodir tudo aquilo vai ser uma catástrofe. Então esse acetil-CoA tem muita energia, não pode liberar essa energia de uma vez. O que acontece? Chega esse cara aqui, o ácido oxaloacético, e fala: calma, meu jovem, sente aqui, vamos conversar. Então o ácido oxaloacético dá uma acalmada no acetil-CoA e forma um composto estável chamado ácido cítrico. Está aqui o ácido cítrico. Agora sim, numa sequência de reações químicas, várias enzimas participando, que não vem ao caso saber o nome, aí vai acontecer a quebra completa desse composto. O que era glicose, então, vai ser inteiramente triturada ao longo do ciclo de Krebs. Restando o quê? Novamente, só o ácido oxaloacético. Aí esse ácido oxaloacético aguarda outro acetil-CoA para se combinar com ele, para formar ácido cítrico e reiniciar o ciclo. Por isso que é um ciclo, tá? Tá aqui um reloginho, ó. É um ciclo isso. Beleza, meus queridos? E é claro, ao longo desse mecanismo todo, o que vai acontecer? Liberação de carbono, é o carbono que tinha lá na molécula de glicose,
que depois transformam em ácido pirúvico, que depois é ácido acético, que depois é ácido cítrico. Então, esses carbonos vão sendo liberados, é um resíduo. Para onde que vai esse carbono mesmo? CO2, nós eliminamos na expiração. Comentei com vocês que boa parte do que nós eliminamos na nossa expiração é o dogão, é o pãozão, é o arroz, é o macarrão. Isso tudo é resíduo da respiração celular, tá? E nós eliminamos na nossa expiração, perfeito? Hidrogênios e elétrons, isso é energia, meus queridos, a gente vai falar daqui a pouco. Hidrogênios e elétrons sendo liberados, isso é energia, que não pode ser perdida. Quem captura esses caras? NAD e FAD. Falei para vocês, o FAD é preguiçoso, ele não acordou para a primeira etapa, só o NAD acordou para a primeira etapa. Agora o FAD veio, tá aqui ele, ó, bonitão lá. Tá lá o FAD H2. Então, 2 FAD H2 e 6 NAD H2 aqui, ó. Beleza? Vão capturando hidrogênios e elétrons. Fechou, meus queridos? Então, esse é o ciclo de Krebs. Quer dizer o quê? Chegou no final do ciclo de Krebs, o que era glicose já foi inteiramente quebrada. Foi inteiramente triturada. Para quê? Para, ó, retirar energia. Dá para tirar a energia dela. Isso acontecendo a todo momento nas nossas células, hein? Olha a engenhosidade disso. Né? Então, apesar de parecer complexo, difícil, o nosso corpo, ó, ele tira de letra fazer isso. A gente depende disso para sobreviver. Tá? Então, isso faz parte do nosso metabolismo. Tranquilo? Vamos apagar aqui. Para darmos continuidade. Meus queridos, aí olha só, esse esqueminha é muito bacana. Tá muito importante. Entenda... Peraí que fiquei preso aqui. Beleza. Quase que eu perdi o fone e o microfone aqui. Olha só que interessante, meus queridos. Eu havia comentado com vocês que os compostos, em geral, eles podem ser usados para produzir energia. Quais os dois principais? Carboidratos e lipídios, são compostos energéticos. Mas as proteínas, elas também podem ser utilizadas para produzir energia, para produzir ATP. É o ideal? Não é o ideal. Não é o ideal. Porque as proteínas são compostos construtores. Né? Constroem aí massa muscular, constroem anticorpos, constroem hormônios, tá? Estruturas como cabelo, unha, tá? Então, as proteínas são compostos construtores, mas em casos extremos, elas também podem ser utilizadas para produzir ATP. E aqui nesse esqueminha eu vou mostrar para vocês como que excesso de carboidrato vira gordura no organismo. Que muita gente acha que ingerindo gordura vai engordar. Meus queridos, o excesso de carboidrato é o principal fator de obesidade. Tá? O excesso de carboidrato. Gorduras naturais, lipídios naturais, somente eles dificilmente vão provocar sobrepeso, vão provocar ganho de gordura. Tá? E olha só o que vai acontecer, olha que interessante. Vamos rabiscar bastante isso daqui. Esse esqueminha é fundamental, tá, meus queridos? Aqui envolve um conhecimento geral, envolve um conhecimento específico, tem que saber. Então, o ciclo de Krebs está aqui, ó. Tá? É o ciclo que nós tínhamos falado, está aqui embaixo. Tá? Então, encruzilhada metabólica da célula. Tá aqui, ciclo de Krebs. O que acontece? Olha só, ingerir o carboidrato, tá aqui em cima, ó. Ingerir o carboidrato, beleza. Principal fonte de energia para o nosso corpo. Mas não se esqueça que o nosso corpo é total flex, tá? Então, o nosso corpo ele pode usar proteína, não é o ideal, como eu já falei, pode usar gordura, lipídio como fonte de energia. Mas vamos começar aqui pelo carboidrato. O que acontece? Carboidrato, ingeriu lá amido, ingeriu qualquer tipo de carboidrato, os carboidratos são feitos de glicose. Tá, meus queridos? Então, cuidado. Quando a gente fala de glicose, quando a gente fala de açúcares, estamos falando de qualquer tipo de carboidrato, não só dos adocicados.
Tá? Estamos falando das massas em geral, estamos falando aí dos industrializados, tudo isso tem carboidrato. Perfeito? O que vai acontecer, então? A glicólise, que é a primeira etapa que nós já falamos, tá aqui. Essa glicose vai ser quebrada, então, em piruvato, que é o ácido pirúvico. Isso vai dar origem ao acetil-CoA, vai acontecer lá o ciclo de Krebs, como nós vimos no slide anterior. Beleza, tudo bonitinho. Acontece que, se a célula entende que essa pessoa não está gastando energia o suficiente, que essa pessoa não está mais precisando de ATP, o que vai acontecer? Esse acetil-CoA aqui, ó, ele não vai entrar no ciclo de Krebs. Não vai entrar no ciclo de Krebs para produzir ATP. O que vai acontecer? Esse acetil-CoA sai da mitocôndria, sai da célula e vai ser estocada, olha a seta aqui, ó, e vai ser estocada na forma de ácido graxo. O que é isso? Gordura. Meus queridos, olha só a importância disso. Sim, o que era carboidrato foi transformado em gordura para ser estocado no corpo, lá junto dos adipócitos. Olha só a complexidade disso. Perceberam? E da mesma forma, se a pessoa, beleza, ela tá precisando de energia, ou seja, a pessoa começou a fazer uma atividade física, está se alimentando direitinho, tudo ok, começa a emagrecer. Né? Então, estava lá precisando, começa a emagrecer. O que vai acontecer? Olha só, esses caras aqui que formam gordura, glicerol e ácido graxo, eles voltam aqui para o ciclo de Krebs. Voltam para o ciclo de Krebs, na forma de piruvato, de ácido pirúvico, na forma de acetil-CoA. O que o corpo começa a fazer? Queimar gordura, gastar gordura, e a pessoa emagrece. Perceberam, meus queridos? Olha que show que é isso, hein? Olha a importância disso. Então, muita gente pensa que, então, ó, tem que tomar cuidado, né, com a gordura animal, né, tem que tomar cuidado com excesso lá de azeite, por exemplo, né, de manteiga, a manteiga mesmo, tá, meus queridos? Não a margarina é terrível, tá? A manteiga, ela é uma gordura natural. Tá? Então, eu sempre sugiro aí, é um pouquinho mais caro, mas pensando na saúde, muito melhor uma manteiga do que uma margarina, que é pura gordura hidrogenada, gordura industrializada. Tá? Então, são óleos aí vegetais que são alterados lá na indústria, são hidrogenados e para o organismo é uma bomba. Tá? Então, muito mais saudável a manteiga mesmo, tá? Do que a margarina. Então, o organismo, ele fica fazendo essa dança. Precisou de mais energia, né? Então, além dos carboidratos que a pessoa está ingerindo, eu vou usar a gordura que está estocada. Em casos extremos, olha a proteína aqui que pode acontecer, ó. A proteína, ela perde a sua amina, né? A parte lá importante do aminoácido, tá aqui o NH2, e isso se transforma em piruvato e vai entrar no ciclo de Krebs também. Ou seja, o corpo ele faz de tudo para continuar produzindo ATP. Não pode faltar ATP. O corpo precisa lá para o sistema nervoso, lá para a contração muscular, toda a parte metabólica. Tá? Então, esses são os 3 possíveis caminhos, tá, meus queridos? Os 3 possíveis caminhos que as proteínas podem ter pensando na questão energética. Tá? Então, pode aqui, ó, na forma de piruvato, na forma de acetil-CoA, na forma aqui direto no ciclo de Krebs. Então, precisou, o corpo vai dar um jeito, mesmo que precise perder músculo. E isso não é o ideal, tá? Isso não é ideal. Isso acontece em casos extremos de subnutrição.
tá? Casos extremos de subnutrição, então se a pessoa está com uma alimentação muito equivocada, né, em relação lá ao balanço de atividade física e tudo mais. Mas normalmente o que o corpo faz? Utiliza carboidratos e gorduras para produzir o ATP. Ficou claro, meus queridos? Deixa eu limpar o rabisco todo aqui então, ó lá, para a gente ver limpinho de novo. Então, isso é importantíssimo, importantíssimo. O nosso corpo, a nossa célula é total flex, tá? É total flex, ela pode usar tudo isso de combustível. Estando tudo equilibrado, tudo perfeito, o corpo vai usar o quê? Vai usar carboidrato, vai usar gordura, tudo isso para produzir ATP. Se a pessoa está ingerindo mais carboidrato do que precisa, opa, sinal de alerta. Por quê? O organismo vai começar a estocar isso na forma de gordura, como eu mostrei aqui para vocês. Perfeito? Esse esqueminha é topíssimo, tá? Importantíssimo. Deixa eu fechar aqui para a gente dar continuidade. Então, meus queridos, ciclo de Krebs, rendimento energético, produz 4, gasta 2, saldo energético de 2 ATPzinhos, tá aqui. Assim como a glicólise, assim como a primeira etapa. Não é muita energia. Por quê? Porque a grande quantidade de energia vem daqui a pouco, na terceira e última etapa. Aí sim vai ser uma máquina de produzir ATP. E o que acontece daqui para frente? Meus queridos, NAD e FAD, tá? O NAD que está trabalhando desde a primeira etapa, o FAD que acordou para a segunda etapa e os outros NADs, o que eles vão fazer agora? Eles vão levar para a terceira e última etapa, a nossa última etapa desse mecanismo todo, eles vão levar hidrogênios e elétrons. Ou seja, esses carinhas estão carregando a energia que foi extraída da glicose, lá do ácido pirúvico, lá do acetil-CoA. Toda a energia contida naquilo, esses carinhas estão carregando. E eles vão levar para a terceira etapa agora, para a última etapa agora. Ficou claro? Olha só, e chegamos na terceira e última etapa. Onde vai acontecer a terceira etapa da respiração celular? Aqui, ó, nas cristas mitocondriais. Nas cristas mitocondriais. Nessas dobrinhas aqui, ó. Nós vimos que a segunda etapa, deixa eu puxar uma setinha aqui. Aqui, nós vimos que a segunda etapa acontece na piscininha, que eu havia mostrado para vocês, né? Então, aqui nesse meião, que deixa eu rabiscar de azul aqui, para vocês lembrarem. Aqui, ó. Tá? Então, tem um fluido aqui. Então, a segunda etapa, o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Tá lá. Aconteceu ali, na matriz mitocondrial. Show? E essa terceira etapa, chamada de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa, tudo a mesma coisa, tá? São palavrões diferentes para a mesma coisa que a terceira etapa da respiração celular. Vai acontecer aqui, ó, nessa membrana interna da mitocôndria, nas cristas mitocondriais. Perfeito? Basicamente, calma, não se preocupe com o que está escrito aí que eu vou mostrar tudo para vocês. Basicamente, os hidrogênios e elétrons capturados por NAD e FAD vão trabalhar para produzir ATP. É isso. Tá? Então, a energia que estava lá na glicose, ela foi capturada na forma de hidrogênios e elétrons por NAD e FAD, para agora sim produzir uma quantidade absurda de ATPs. E, meus queridos, olha só nessa etapa, na terceira e última etapa, nós teremos 34 ATPs aproximadamente, tá? É uma média que eles fazem, tá? 34 ATPs sendo produzidos só nessa última etapa aqui. Aí nós teremos uma grande quantidade de ATPs sendo produzidos. Deixa eu limpar o rabisco aqui para a gente passar.
Olha só, muita atenção, esse esqueminha é o mesmo que vocês têm no livro, tá? Deixa eu ver se o livro tá aqui. Página... Ó, o livro, então, meus queridos, página 262, é o livro, não se esqueçam, livro parte 2, volume 1, tá? Da primeira série, não vão se perder aí, meus queridos, tá? Então tá lá na página, livro usado na primeira série, página 262, tem esse esqueminha aqui. Tá? Para quem tiver sem o livro aí, só caprichar na análise desse esqueminha, né? Tira um print, caprichem aí que esse esqueminha é muito bacana para a gente entender a dinâmica disso. Olha só, eu vou rabiscar um monte, é claro. Fazer um monte de rabisco aqui. Com aquela caneta fashion. Meus queridos, vamos nos localizar. Professor, isso aqui parece a membrana plasmática. O que que é? São fosfolipídios. Não se esqueçam que as membranas, independente se é membrana plasmática, se é membrana de organela, elas são formadas de fosfolipídios. Tá? Então, aqui nós pegamos um pedacinho, ó, daqui, ó, da crista mitocondrial, dessa membrana interna, dessas dobrinhas que tem aqui, ó, na mitocôndria. Tá aqui, pegamos um pedacinho e ampliamos, demos um zoom. O que a gente percebe aqui de cara? Ó, tem uns caras diferentes. Aqui tem um cara, aqui tem outro, aqui tem outro, ó, aqui tem um doidão, já vamos entender o que é esse cara. O que é isso? São proteínas transportadoras. Proteínas transportadoras existentes lá na membrana interna da mitocôndria. Perfeito? E o que acontece? NAD e FAD, então aqui, ó, NAD e FAD vão chegando, NAD e FAD vão chegando e vão liberando os hidrogênios e os elétrons que eles capturaram. Vão liberando aqui. Olha só, eles liberam, aí volta para a forma de FAD e para a forma de NAD. E o que vai acontecer com esses hidrogênios e elétrons? Olha só, esses elétrons que NAD e FAD vão liberando aqui nessa região da mitocôndria, esses elétrons percorrem, passam por essas proteínas aqui, ó. Ó, tô fazendo com a setinha. Aqui, ó. Esses elétrons vão percorrer, vão passar por essas proteínas transportadoras. O que acontece quando esses elétrons passam por essas proteínas transportadoras? Acontece uma inversão de cargas. Sim, despolariza, acontece uma inversão de cargas. O que essa inversão de carga faz? Pega os hidrogênios que estavam soltos aqui, ó, hidrogênio, esses hidrogênios NAD e FAD liberaram aqui, não se esqueçam. Como esses elétrons passaram por essas proteínas, olha a seta vermelha mostrando aqui, ó. Esses hidrogênios, eles são lançados aqui para cima, ó. Deixa eu mudar de cor aqui do rabisco. Vou pegar o preto. Então, esses hidrogênios, ó lá, passou elétron aqui nessa, ó hidrogênio para cima. Passou elétron aqui nessa, ó hidrogênio aqui para cima. Esses hidrogênios aqui, eles estão sendo lançados aqui para cima. Professor, mas que região é essa? É o espaço que fica entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Ok? Mas a tendência desses hidrogênios não é ficar aí. Eles tendem a voltar lá para dentro da matriz da mitocôndria, onde eles estavam aqui embaixo, ó. Tá? A tendência é eles ficarem aqui embaixo. Mas aí eles não conseguem voltar por essas proteínas. Fecha a portinha. Ó. Passou hidrogênio aqui, fechou portinha. Passou hidrogênio aqui, fechou portinha, fechou portinha. Esses caras só podem voltar por um lugar. Só tem uma passagem, uma portinha de acesso para esses hidrogênios. Quem que é? Para essa proteína doidona aqui, ó. O que é essa proteína doidona? Sintetase do ATP. ATP sintase. O que significa isso? É uma fazedora de ATP.
Meus queridos, essa proteína aqui, essa proteína é uma produtora, uma fabricante, deixa eu colocar aqui, vou rabiscar aqui para vocês. Essa proteína é uma fabricante de ATP. Fabricante de ATP. Como que ela fabrica ATP? Olha só. Cada hidrogênio que passa dentro dessa proteína, ela gira e faz ATP. Passa hidrogênio, gira, faz ATP. Cada hidrogênio, olha a engenhosidade disso. Olha a engenhosidade disso. Meus queridos, eu gosto de comparar, fazer uma analogia de tudo isso que nós estamos falando com uma usina hidrelétrica. Nossa, professor, agora você ficou doidão, hein? É que estou tomando um chazinho aqui, ó. Chazinho. O professor tá doidão. Meus queridos, sim, usina hidrelétrica. Por quê? O que move uma turbina lá na usina hidrelétrica? A água. A força da água, a corrente de água. O que vai mover essa nossa turbina aqui, essa proteína? Os hidrogênios. O que a usina hidrelétrica produz com essa turbina girando ali com a força da água? Energia elétrica. O que essa proteína produz aqui? ATP, energia bioquímica. Meus queridos, essa proteína pega o ADP. Estão lembrados que eu falei para vocês que o ADP é o ATP descarregado? Essa proteína pega o ADP e une com o P, com o fosfato que se desprendeu quando aquela última ligação do ATP foi quebrada. Então, essa proteína aqui, ela monta o ATP de novo. Cada hidrogênio que passa. Professor, mas por que esse hidrogênio tende a voltar? O que atrai esse hidrogênio, meus queridos? Quem que é o aceptor final de hidrogênios? Oxigênio. Oxigênio. O oxigênio fica atraindo esses hidrogênios, atrai os elétrons aqui, ó. Olha lá os elétrons. E o que nós teremos? Produção de água. Olha só, hein? Um resíduo importantíssimo da respiração celular. A água é um resíduo importantíssimo. Deixa eu apagar esse monte de rabisco aqui para limpar, para vocês continuarem entendendo. Olha só. Então tá aí, meus queridos. Agora imaginem, nós temos bilhões e bilhões de mitocôndrias. Tá? Só uma célula muscular pode ter milhões de mitocôndrias. Então, olha a capacidade energética. Cada elétron que passa por essas proteínas lançam hidrogênios para cima, o hidrogênio volta por aqui, passa por aqui, é ATP sendo produzido. É ATP sendo produzido. Professor, e NAD, FAD, o que eles vão fazer agora? Eles continuam, eles voltam lá de novo para a primeira etapa, para começar a capturar o NAD, né? Para a primeira etapa, para começar a capturar hidrogênios e elétrons. O FAD volta daí lá para o ciclo de Krebs, mais NAD para o ciclo de Krebs também, reiniciando tudo isso. Não pode parar, senão o nosso corpo para de funcionar. Por isso, essa última etapa, ela é chamada de cadeia transportadora de elétrons. Cadeia transportadora de elétrons. Ou fosforilação oxidativa. O que significa? Que palavrão é esse, fosforilação oxidativa? Olha só, fosforilação oxidativa. Fosfato aqui, ó, é a junção novamente do fosfato que se desprendeu do ATP, une novamente ADP mais P, na presença de quem? Oxigênio. Fosforilação oxidativa. Vamos traduzir esses palavrões, então. Perfeito, meus queridos? Então, fechou todo esse mecanismo agora. Agora, espero que tenha feito sentido aí, tá? Não terminamos ainda, tá? Nas próximas aulas eu quero mostrar muitos gifzinhos, muitas imagens para vocês, que vai facilitar demais entendermos todo esse mecanismo, tá? Se ficou alguma coisa aí ou muita coisa sem entender, não se preocupem que eu vou retomar isso com vocês, tá? Tem muita coisa bacana para mostrar para vocês que vai facilitar o entendimento. Tá? Então, ó, fiquem atentos aqui no esqueminha, as observações, ó, aqui é o espaço, tá, que fica entre as membranas, aqui é a membrana interna da mitocôndria, aqui é a matriz mitocondrial, é importante se localizar lá dentro da mitocôndria.
tá, meus queridos? Então, disparado, essa é a etapa mais eficiente, tá, de toda a respiração celular, só que é aquilo, é uma etapa que depende das duas primeiras. Por quê? Basicamente, nas duas primeiras, a função de NAD e FAD era retirar hidrogênios e elétrons do que era a glicose, era a energia que estava na glicose. Opa, beleza, agora retirei toda a energia que estava lá na glicose, trouxe tudo para cá e agora vamos botar tudo isso para trabalhar. Perfeito, meus queridos? Vamos fechar por hoje. Vou retomar isso com vocês na próxima aula, não se preocupem. Se tiverem dúvidas aí, alguma coisa pontual que não entenderam, tá? Nos esqueminhas, nos rabiscos, vão mandando para mim que eu já mando ver na explicação na próxima aula. Beleza? Caprichem nos estudos, tá? Volto a dizer, assunto complexo, mas questão de honra que vocês entendam esse assunto, porque é importantíssimo. Meus queridos, um fortíssimo abraço para vocês e até a próxima. Fui!